Oi pessoal, tudo bem? A gente vai trabalhar um pouquinho em interpretação de texto. E aí a gente tem um texto muito legal. A gente vai trabalhar da página 50 a 58. A página 50 e 51 é a parte de introdução, tá? Falando sobre histórias de suspense, que são histórias que te dão um pouco de medo, você fica querendo saber o que vai acontecer, é bem legal. Mas a gente vai direto para a página 52, que é a história em si, até porque é longa e aí pra gente não ficar tanto tempo, tá? O que eu vou pedir para vocês? Conforme a tia Cris for lendo, vai acompanhando o texto junto com o seu livro, tá bom? Vamos lá? Recado de fantasma. Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado com uma grande varanda envidraçada e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos, com quem fui fazendo amizade. Eles diziam que a casa era mal assombrada. Alguns afirmavam ouvir alguém cantando por lá às sextas-feiras. Deve ser coisa de fantasma, falavam. Se existe, nunca vi. E então contava a eles que as casas antigas como aquela, com revestimentos e assoalho de madeira, assoalho é piso, tá? Estalam por causa das mudanças de temperatura. Isso é um fenômeno natural, conforme meu pai havia me explicado. Mas meus amigos não se convenciam facilmente. Apostavam que, mais dia menos dia, eu levaria um maior susto. Página 53. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com minha irmã Beth. Depois de jantar, fui para o quarto montar um quebra-cabeça de 500 peças, desses bem difíceis. Faltava um quarto para meia-noite e eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário, quando senti um ar gelado bem perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a tremer. Vi, arrepiado, 5 delas flutuarem e depois se encaixarem bem no lugar certo. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando é que pude gritar e sair correndo escada abaixo. A minha irmã tentou se acalmar, dizendo que tudo não passava de imaginação, mas eu insisti e implorei que ela viesse até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava: o quebra-cabeça. Estava montado, formando a imagem de uma casa com um jardim bem florido. No entanto, meu jogo formava o cenário de uma guerra espacial, eu tinha certeza. No dia seguinte, fui até a biblioteca pesquisar o tema. Eu e Beth encontramos dúzias de livros que tratavam de fatos extraordinários e aparições, e a explicação para eventos desse tipo foi a seguinte: 2 pontos. Hoje, aí tem aí para você gente completar daqui a pouco, tá? Hoje minha casa tem um jardim mais bonito da rua. Centenas de lindas margaridas brancas florescem a maior parte do ano, para total espanto da vizinhança. O fantasma nunca mais vi. De certo, passeia feliz pelo jardim, nessas noites de lua cheia. E aí, cada um vai escrever qual foi a explicação para o que aconteceu. Foi uma mágica? Foi algo que aconteceu? Na verdade, ele era aquele quebra-cabeça com aquela imagem e ele não tinha percebido, né? Cada um vai usar a sua imaginação e criar esse parágrafo com a explicação do que foi. Então, isso aqui, cada um vai pensar da forma que acha melhor e vai preencher para completar o texto, tá bom? Então, esse vai ficar por conta de cada um escrever usando a sua imaginação sobre o que aconteceu ali, tá bom? Vamos lá. Esse texto foi escrito pela Flávia Muniz e é do livro chamado Recado de Fantasma. Vamos falar sobre a Flávia Muniz, que é a autora, a pessoa que escreveu o texto. Ela é a autora do texto que leu e nasceu em Franca, no estado de São Paulo. Desde criança sempre gostou de histórias de suspense e mistério. Em sua carreira como escritora, que já dura mais de 30 anos, foi indicada 3 vezes ao Prêmio Jabuti por livros infantis e recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte de melhor livro infantil. Então aí tem um pouquinho da autora, dessa pessoa que escreveu esse texto, tá bom? Então vamos lá. Que impressões e emoções você teve ao ler o conto? A gente fica
ansioso para saber o que aconteceu no final. A gente pode ter momentos que dá medo, né? Esse eu acho que não dá muito medo, né? Mas tem historinhas, né, que pode causar medo, espanto, susto, tá? A parte que causou mais tensão em você, talvez tenha sido a parte do quebra-cabeça, né? Que sumiu, que voltou e que levantou e que montou sozinho, né? Vamos lá. E aí, se estivesse no personagem, o que você faria? Eu acho que ia ficar com medo, né? Acho que todo mundo ficaria um pouco de medo se acontecesse isso, né? Mas isso é historinha, né? Não acontece. Quais são os personagens do conto que você leu? Então vamos lá, a gente tem o menino, sua irmã Beth, os seus pais, os vizinhos e um suposto fantasma, tá? Então vou repetir. O menino, sua irmã, seus pais, os vizinhos e um suposto fantasma, tá bom? Para vocês colocarem aí. Contorne a imagem que indica onde passa a história. É no apartamento numa casa que tinha a parte da varanda de vidro. A casa, né? Então a gente vai circular a casa. Quem narra o conto de suspense e o mistério que você leu? O menino, certo? Que mora no sobrado com a sua família. Assinale a alternativa como esse tipo de narrador é classificado. Narrador personagem ou narrador observador. Então vamos lá. Narrador é a pessoa que conta a história. O narrador ele pode ser observador, ou seja, não é um personagem da história, é uma pessoa que está contando apenas a história para vocês, tá? Ou o narrador que conta a história pode ser um dos personagens contando sobre a vida dele. Nesse caso, é um narrador personagem, porque é o menino que faz parte da história que está contando essa história para vocês, certo? Então, narrador personagem é aquele que faz parte da história, é um personagem que está contando a história. O observador é alguém que não está na história e que está contando a história para vocês, narrando, né? Quando você lê, é que alguém escreveu e está contando a história para vocês, tá bom? Então a gente vai marcar narrador personagem, vou colocar aqui para vocês fazerem a correção, tá bom? Vamos lá. Página 56. Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa e por que ele se sentia assim? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês podem dar o pause, fazer e aí eu vou fazendo a correção junto com vocês, tá bom? Melhor do que eu falando e vocês fazendo, porque aí vocês vão ter que ficar apertando pause toda hora. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a 56, a 57 e a 58 e aí a gente vai fazer a correção, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa e por que ele se sentia assim, né? Ele ficou feliz porque ele estava num lugar mais espaçoso, certo? Então, ele se sentia muito feliz porque estava num lugar mais espaçoso, tá? O que os vizinhos diziam sobre a casa? Vamos lá, qual foi a resposta? A do meio, né? Aqui ela era mal assombrada e que alguém cantava por lá às sextas-feiras. Qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? Ele dizia que casas antigas como aquela têm assoalhos de madeira que estalam por causa das mudanças de tempo. Pessoal, tudo isso está no texto. É só a gente voltar no texto e copiar com as palavras do texto, tá? Não tem nem como errar a ortografia, é só olhar e copiar. Quando a gente estiver fazendo prova, ó, ano que vem, que a prova digitada, né? Vai ter um texto de interpretação, vai ter de repente algum questionamento, alguma pergunta, e aí não tem como errar. Você vai olhar o texto, você vai achar a resposta no texto e você vai copiar essa resposta do jeitinho que está escrita no texto, né? Até porque a professora não vai botar o texto escrito errado ou vai buscar um texto com alguma coisa escrita errada. E aí vai botar para vocês e vocês vão copiar, então não tem como errar. Então assim, é prestar atenção mesmo, tá? Porque daqui a pouco o ano já passou tão rápido, né? Daqui a pouco a gente chega aí no ano que vem, estamos no 4º ano, a gente vai voltar, se Deus quiser, para todo mundo na presencial junto com a tia Cris. E aí vocês, com a tia Cris não, né? Vamos ver com quem a gente estará, né? Enfim, vocês vão estar no 4º ano e vocês vão ter que escrever, tá bom? Então preste atenção. Com a tia Cris não, ou assim eu não sei, mas vocês vão estar no 4º ano. Sublinhe no texto
no trecho abaixo, as expressões que indicam o tempo, tá? O que aconteceu. Então, tá assim, certa noite há 3 anos atrás aconteceu algo. Então, aí, ó, certa noite há 3 anos atrás aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei na casa com a minha irmã Beth. Então, aonde mostra o tempo, quanto tempo foi, né? Certa noite, é o tempo de ser manhã, tarde ou noite, e 3 anos atrás, tá bom? Na página 53, o narrador fala de um fato impressionante. Releia o trecho e responda as questões. Qual foi o fato impressionante que o narrador se refere? Ele sentiu um gelado perto dele e as peças do quebra-cabeça começaram a tremer, tá? Então, vocês vão escrever também de acordo com o texto. Então, assim, vocês só vão ter que olhar no texto e copiar aí, certo? Eu vou botar aqui. Vocês já sabem, né, gente? Estão cansados de saber, né? É só dar aquele print, aumentar, dar o zoom, que aí fica mais fácil. Caso não tenha conseguido pegar, algumas coisas eu coloco até corte para vocês verem. Pinte no relógio que indica o horário que esse fato impressionante aconteceu. Então, ele aconteceu aqui, ó, perto da meia-noite, 11h45, ó, é esse último aqui, ó, tá bom? Deixa eu pintar esse aqui, fechou? Vamos lá? Qual foi a reação do menino ao ver as peças de quebra-cabeça se movimentarem sozinhos? Ele ficou tão assustado que não conseguiu se mexer. Ele ficou tão assustado que não conseguiu se mexer. Qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? O quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de uma casa com jardim florido, tá? Então, o quebra-cabeça estava montado, vírgula, formando a imagem de uma casa com jardim florido. Tudo isso tem no texto, é só olhar o texto e copiar. Segundo o menino, que imagem deveria ser formada pelo quebra-cabeça? O cenário de uma guerra espacial. No dia seguinte, depois que o susto passou, o que o menino e sua irmã fizeram? Foram até a biblioteca pesquisar o tema. E no conto há um espaço em branco para explicação do tipo de evento. Invente e escreva uma explicação a seguir. Esse é pessoal, cada um vai escrever o seu, tá bom? Inclusive, vocês podem até copiar o que vocês fizeram lá no texto que a tia Cris falou para vocês fazerem. Deixa eu botar aqui. Já sabe, né, pessoal? Só dar o pause, pode printar, ampliar, tá? Página 58 e a última, assinale a imagem que representa as flores citadas no último parágrafo. Eram brancas, né? Então, a gente vai marcar do meio. O conto lido apresenta uma situação inicial, um conflito. A gente já falou isso em interpretação de texto, né? O clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho, que é o final. Associe as partes do conto ao acontecimento abaixo. Vou fazer bem grandão aqui do lado, para vocês poderem enxergar. Então, a ordem vai ficar 1, 3, 2, 1, tá? O conto Recado do Fantasma narra uma história real ou ficcional? Ficcional é de ficção, ou seja, que não existe, foi criada. Então, ela é ficcional, tá bom? O conto de mistério e suspense é um texto ficcional, ou seja, que não é de verdade, que pretende despertar sensações de tensão no leitor. Por ser uma narrativa, apresenta a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Além disso, a história se passa em lugares sombrios, possui poucos personagens e o narrador pode ser personagem ou observador. Tá bom? Então, por hoje é só. Vou botar aqui para vocês fazerem a correção, tá? Se achar que foi rápido, volta para fazer a correção direitinho. Não esquece de dar o certo, tá? Porque eu tava vendo o pessoal que tá na presencial e tem gente que não tá dando certo. Então, assim, é bom, é importante, tá? Mas tá tudo certinho, graças a Deus, estão copiando tudo, fazendo certinho. Tô feliz por isso, tá bom? E até a próxima aula. Ó, essa semana é semana de trabalhos, hein? Então, vejam a videoaula e vejam também o link dos trabalhos, tá bom? Que tá acontecendo essa semana. Os links vão ficar abertos até um determinado período. E então, vocês podem fazer. Não deixem de fazer, faz todo dia, é rapidinho, tá bom? Um beijo grande pra vocês.